Amanhã, Botafogo e Palmeiras. Jogaço no Newton Santos, valendo liderança do Brasileirão. Você vai ver ao vivo aqui na Globo, depois de renascer. Quem sabe tudo de Botafogo vai contar pra gente agora é o Klaus Barbosa, que tá lá no Newton. Tudo bem, Klaus? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Esse jogo aqui no estádio Newton Santos amanhã promete e muito. Vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras têm 33 pontos cada. Os times estão empatados na pontuação, mas o Botafogo nesse momento é o líder porque leva vantagem no critério de desempate, porque fez 2 gols a mais que o Palmeiras até aqui no campeonato. O Botafogo tem um desfalque importante. O Eduardo sofreu uma lesão na coxa direita. Ele se machucou no momento em que cobrou um pênalti na rodada passada, na vitória do Botafogo sobre o Vitória da Bahia. O Botafogo venceu aquela partida, mas perdeu o Eduardo, que deve ficar sem jogar por cerca de um mês. A notícia boa para a torcida do Botafogo é que o volante Alan e o atacante Igor Jesus, 2 reforços que o clube contratou nessa janela de transferências, os 2 já estão regularizados e devem estrear contra o Palmeiras. O Botafogo também vai contar com a volta do Tiquinho e do Bastos, que cumpriram suspensão na última rodada e estão à disposição agora nessa partida. Bom, você vai poder acompanhar esse jogão aqui na tela da Globo amanhã com transmissão ao vivo às 9h30 da noite. E a rivalidade entre Botafogo e Palmeiras, que mais uma vez estão disputando ponto a ponto a liderança do campeonato, chega até os bastidores dos clubes. O Edson Viana conta pra gente. Os muros do estádio Newton Santos, em geral, são reservados a quem conquistou a idolatria com a bola. Mas quem está ajudando na reconstrução do Botafogo também ganhou essa semana uma homenagem feita com pincel e tinta. John Textor está no comando do futebol há 2 anos. Transformou um clube em grave situação financeira num time que gasta milhões em contratações badaladas. O patrão enlouqueceu, John Textor! Mas junto com John Textor vieram também polêmicas. Ele não pega leve nas críticas quando está insatisfeito. E isso levou a uma rivalidade que vai além do campo. Se o Botafogo tem um bilionário, o Palmeiras também tem a sua. Dona de uma empresa de crédito pessoal, Leila Pereira é presidente do clube desde 2021. E ela esbanja. Comprou até um avião para facilitar a logística do time. O dinheiro é meu. Eu comprei o avião. Única mulher a presidir um clube na Série A, ela vem colecionando títulos pelo Palmeiras. E se dava bem com o John Textor, olha os dois posando juntos para uma foto. Mas a relação vem azedando desde a incrível virada do Brasileirão do ano passado. Após o 4-3 do segundo turno, Textor se revoltou com a expulsão de Adrielson. Isso é corrupção. Isso é um roubo. Pode me multar, Edinaldo, mas você precisa renunciar. Esse campeonato virou uma piada. E a partir daí passou a fazer acusações de que houve manipulação de resultados nos brasileiros de 2022 e 2023, ambos vencidos pelo Palmeiras, e vieram farpas de todos os lados. Esse senhor, ele tem falado do Palmeiras desde que nós conquistamos o título do brasileiro, né? E ele continua falando. Sabe, nós entramos com o processo na esfera civil e pedimos uma instauração de inquérito policial para apurar essas denúncias, né? Textor se baseia no relatório de uma empresa contratada por ele e que apresentou na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. A CPI ainda está em andamento. Se ele não comprovar absolutamente nada, porque até agora, objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma. Eu desconheço. Eu não vi. Sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro. A Leila passou dos limites. Ela fez uma campanha internacional contra mim, dizendo que eu cometi crimes contra o povo brasileiro. É claro que eu vou atrás dela na justiça. Se Textor pretende estar no Newton Santos amanhã, Leila não deve viajar ao Rio para o jogo. Independentemente do resultado em campo, esse duelo ainda vai render muito. Rivalidade, vale a liderança do Brasileirão. Então, Botafogo e Palmeiras nas oitavas de final da Conmebol Libertadores também. Olha, gente, pelo amor de Deus.
Bora falar agora sobre o Botafogo, que está tentando cobrir a proposta do Fluminense para contratar Facundo Bernal. Esse Facundo Bernal surge no noticiário brasileiro aqui no canal do Nicola na última sexta-feira, quando uma fonte corintiana me contou que o Timão estava tentando contratá-lo. Essa mesma fonte, durante o fim de semana, chegou a dizer que a coisa estava muito avançada, 99% certo. Mas, com a entrada do Fluminense e depois do Botafogo, o Corinthians está desistindo da contratação do uruguaio. Nesse momento, ele está entre o Fluminense e o Botafogo. A proposta do Flu é de 3 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. O Botafogo prometeu para essa terça-feira uma oferta superior, ainda distante dos 6 milhões de dólares da multa rescisória, mas com uma cifra superior à do seu rival. Vale a lembrança de que o Facundo Bernal, só 20 anos de idade, 1,87 m de altura e primeiro volante, é tratado pela imprensa uruguaia como uma das grandes joias do futebol por lá. Inclusive já esteve na seleção nacional. Cheguei a assistir alguns vídeos dele, enorme qualidade no desarme e mais do que isso, para iniciar jogadas. Bate com a perna direita, bate com a perna esquerda, passes verticais, deixou excelente impressão. Se Fluminense ou Botafogo o contratarem, vão estar fazendo um gol. Eric, vou pegar os seus comentários. Mas o Coutinho tava jogando, ele fez 13 jogos esse ano. Vamos fazer uma tier list aqui, ó. Tava com saudável. Alguns dos principais reforços, não cabem todos, então a gente pegou 12 dos principais reforços. Ó, na ordem aqui, tá o Felipe Coutinho, o Caio Jorge, Matheus Henrique, Arezzo, do Grêmio, né, ainda não está anunciado oficialmente, Maurício, Thiago Silva, Alan, Almada, Bernard, Cássio, Felipe Anderson e Hugo Souza, do Corinthians. A gente colocou 3 prateleiras. Bombástico, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Thiago Silva, bombástico, né, cara? Era titular do Chelsea, acho que vocês vão concordar comigo. Boa aposta, não tem o peso de um Thiago Silva, mas foi uma bela aposta. E uma total... Eu sei que ninguém colocaria bonde, horroroso, ninguém ia votar nesse sentido. Então, um jogador que é uma total incógnita, assim, não sabemos o que esperar. Né? Procede Thiago Silva bombástico? Alguém vai divergir de mim? Não. Procede? Bombástico. Primeira prateleira. Temos uma unanimidade, Eric? Sim, sim. Então, Thiago Silva fica como referência de reforço bombástico. Vou 1 a 1, né? Eu vou 1 a 1 com vocês. Felipe Coutinho, é bombástico, é uma boa aposta ou é uma incógnita, Eric? Eu coloco, pelo que ele representa para o clube e pelo movimento que causou no torcedor, a questão de recuperar a autoestima, de gerar esperança, de gerar expectativa, eu coloco na mesma prateleira do Thiago Silva. Sim, sim. Com a capacidade que ele tem de transformar o Vasco também. E abro discussão se ele não é maior contratação que o próprio Thiago Silva, cara. Sério, cara? Pelo impacto que ele vai causar, pelo impacto que ele causa no Vasco, por todos esses motivos. A comoção que foi no Rio de Janeiro da torcida do Vasco. Mas eu acho que isso tudo faz parte do pacote, assim, entendeu? É que, assim, eu tenho convicção que o Thiago Silva entre e joga em alto nível. O Coutinho eu tenho uma certa dúvida, mas quem dá o voto são vocês. Porque assim, o Thiago Silva era meio 39 anos, meio uma coisa natural ele vir para cá e encerrar a carreira. O Coutinho podia ter ido continuar no Oriente Médio, podia ter ido para a MLS, ele veio para cá competir, brigar, saber exatamente o que está sendo dito sobre ele. Acho que essa ambição dele e do Vasco coloca... Eu acho assim... Coloca isso aí em cima. Eu acho que quando a gente analisa uma contratação, eu acho que também tem que analisar esse outro aspecto fora de campo. Claro que o mais importante é dentro de campo, mas o que ele representa para o clube naquele momento, né? O Thiago também representa também, muito. E outra, o contexto que o Thiago vai enfrentar pode aumentar ainda a importância dele e o tamanho dele na história do Fluminense. A exigência para ele vai ser maior. Nesse momento. Jogaram juntos a Copa de 18 na Rússia, estavam no time titular do Brasil. O Caio Jorge, para vocês, ele é incógnita, ele é uma boa aposta ou ele é bombástico, Martim? Boa aposta. Eu concordo. Boa aposta. Acho que não é incógnita, mas também não é bombástico. Acho que é uma boa aposta. Ele no Santos parecia que ia ter uma carreira meteórica, né? E não vingou na Juventus. É uma esperança que seja um novo Gabigol, assim, né? Que foi para Europa, não até explodiu. Mais, porque ele tem uma história em seleções de base muito rica, cara, mas não vingou até agora, de acordo com a história dele na base e naquela Libertadores, que projetava ele como uma grande... Ele chegou à final, ele era titular do Santos. Exato. O Matheus Henrique, também já foi jogador de seleção brasileira. Ele é bombástico... Desculpa, o Martim falou boa aposta, vocês... Boa aposta também, boa aposta. O Matheus Henrique, Lino, tá em qual prateleira para você? Cara, eu acho que todo mundo aí é boa aposta. É difícil de você imaginar que um jogador desses, que chega nesse ponto da temporada, não venha para contribuir de alguma forma, assim...
Tá certo, você pode ir um pouquinho mais à frente, chegar à conclusão de que não precisava tanto desse jogador para o elenco e tal, mas eu acho ele uma boa aposta. Boa aposta, Mateuzinho. Também, Martim? Boa aposta. Boa aposta. E o uruguaio Arezzo, o que você conta pra gente desse atleta, Martim? Ele teve boas seleções de base, mas também Ele tem 21 anos só, é muito novo ainda. Eu acho que é boa aposta. Não é bombástico, mas também não é tão incógnito assim. Jogador que teve até convocações para a seleção principal, mas não se firmou na Europa. Eu acho que boa aposta. Fechamos o consenso? Eu acho que é incógnita. Incógnita? Eu acho que assim, porque tem uma questão do fato dele ser estrangeiro, da adaptação. Né? A adaptação, às vezes, não é tão fácil para um jovem, mesmo que Porto Alegre está muito perto de Montevidéu, tudo, mas assim, eu colocaria ele no pacote de incógnita. Os números dele não são bons no Granada. Não quer dizer que seja ruim, apenas precisa mostrar um pouco mais, né? Vou me render ao Eric aqui. Eu acho que dá para botar na categoria incógnita. Incógnita todo mundo né? Ninguém sabe o que vai render. Mas dá para entender o que a equipe de produção imaginou. De onde parte, né? De onde parte, né? A gente imaginou o seguinte, eles jamais vão colocar os jogadores numa prateleira que a gente colocar aqui horrorosos, magres. Sim. Então vamos pegar leve, vamos só colocar... Só se fosse eu, se reforçar alguém, seria um bonde, então. Maurício, o jogador que disputou o pré-olímpico com o Brasil. Boa aposta. Boa aposta? Se tivesse uma excelente aposta, que fosse mais do que uma boa aposta, mas ele é uma aposta melhor que os dois do Cruzeiro. Ele tá um degrau acima, mas não tem essa prateleira. Não tem esse meio do caminho. Vocês têm razão. No contexto do Palmeiras, eu não vou colocá-lo como incógnita, não. Ele é boa aposta. Mas no contexto do Palmeiras, assim, a incógnita é que espaço onde ele vai ter, jogar, como ele vai jogar, que nível de aproveitamento ele vai ter. É muito difícil. Eu vou subverter a ordem aqui e vou para o outro reforço palmeirense, o Felipe Anderson. Em que prateleira que ele está? Eu coloco bombástico. Concordo com vocês. Estava na elite da Europa. A carreira que os dois têm de Copa do Mundo, mas o momento dele era de um jogador de alto nível no futebol. Exato. Tecnicamente, dá até para discutir se ele não é o primeiro dessa fila toda aí. Tecnicamente, nível de jogo... Quando você falou que era o primeiro, Coutinho... Qual que é o primeiro, afinal, para você? São pontos de vista diferentes. O Coutinho é um impacto sobre o Vasco e o que ele significa naquele contexto. O Thiago Silva tem a dificuldade do momento do Fluminense. Então, ele pode ter importância, mas o impacto técnico depende de muito mais coisa para o time brilhar. Não vai conseguir brilhar. O Felipe Anderson brilha sozinho. E o Felipe encontra o porto mais seguro, né? Dos três, né? Ali em cima, né? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. E o Alan, do Botafogo? O Alan é uma tremenda contratação. Para mim, está na categoria bombástico, cara. Eu acho o Alan fora do comum. Acho um tremendo jogador. Acho um jogadoraço, sim, uma também. Contratação que eleva nível de clube, cara. De time. Para empurrar o resto. Eu é que não vou me opor, né? Bombástico? Seria o meio do caminho aposta. Faço meia-culpa, faltou excelente aposta. Mas eu acho que ele está mais para bombástico do que para boa aposta. Bombástico. Ele é da primeira prateleira. Se a gente botar 3 prateleiras, ele está ali. E o Almada, campeão do mundo com a Argentina? Excelente aposta. Eu acho um degrau abaixo do Alan. Eu também acho que é boa aposta. Abaixo do Alan? Eu também acho. Tá ótimo, muito assim, já mostrou muita coisa, mas também estava nos Estados Unidos, né? Uma questão de adaptação também importante. Cara, e esse ídolo que está de volta ao Galo, pode estrear hoje, Bernard? Ele é bombástico, ele é boa aposta ou é incógnita, Eric? Boa aposta também. Eu acho bombástico, cara. Eu acho o Bernard, no contexto do Atlético, o que ele é, o tempo que ele levou para voltar, e olha que tentaram trazer ele de volta. Acho ele explosivo, assim. Eu acho boa aposta. Eu não... Tô mais para concordar com o Eric do que para concordar com o Lino nessa. De forma não unânime, Bernard vai para boa aposta. E esse painel é maravilhoso, né? 2 goleiros. Que é o ex-goleiro do Corinthians. O passado e o futuro. No Hugo. Eu acho curioso que ele seja especulado para começar jogando, porque não vejo no Matheus Donelli nenhum problema desde que ele assumiu a posição. Pelo contrário, acho que ele evitou coisas piores para o Corinthians, mas se especula que o Hugo já chegue para jogar hoje, inclusive contra o Criciúma. Cássio, é bombástico, é boa aposta ou é incógnita? Bombástico. Eu acho boa aposta. Mas foi para bombástico. E foi uma troca bombástica, né? Porque você mexeu com o coração da segunda maior torcida do Brasil, né? Que tinha nele a grande referência. E o Hugo, que surgiu de forma bombástica no Flamengo. Muitas comparações, parecia o Dida, parecia o Courtois.
E aí ele virou mais problema que solução no Flamengo, foi para Portugal e agora vira aposta do Corinthians. Ele é incógnita, ele é boa aposta ou ele é bombástico para você? Incógnita. Concordo. Sim. Pode acontecer tudo com o Hugo. Pode terminar o ano sendo o melhor. Pode ser o responsável por salvar o Corinthians. Ou... Tem potencial para ser bombástico até, mas... Vamos printar então? Vamos até printar? Porque o Corinthians tem um problema que me lembra o São Paulo pós-Rogério Ceni. Qualquer goleiro do Corinthians, qualquer um, vai ter muita dificuldade ali para ser... substituir. Não está substituindo só um goleiro, está substituindo o Cássio. Vamos printar. Bombásticas contratações ficaram Thiago Silva, Coutinho, Felipe Anderson, Alan e Cássio. Boas apostas, Caio Jorge, Mateuzinho, Maurício, o Almada e o Bernard. Incógnita, o Arezzo e o Hugo Souza. Tá bem. Pode printar. Se der ruim, depois vocês cobrem E a janela está só começando, né? Sim. Falar então desse novo O Iago, que estreou no Bahia, é uma boa aposta, lateral esquerdo. A gente não botou, mas ele é uma boa aposta. São muitas reforços, a gente colocou Não, eu só estou lembrando porque ele é uma boa aposta mesmo. E o Bahia precisava de um lateral esquerdo. Vai ser reserva do Juba, cara. Você acha? O Botafogo se prepara para a partida contra o Palmeiras na próxima quarta-feira no estádio Newton Santos. Segundo algumas informações, do próprio perfil oficial do Alvinegro do Botafogo, já foram comercializados mais de 15 mil ingressos para os sócios torcedores para esta partida, e a promessa aí que muito provavelmente deverá esgotar aí a carga máxima de ingressos para a torcida do Botafogo no estádio Newton Santos. Outra informação que surgiu nessa manhã de sábado é que o Botafogo está acertando a contratação do zagueiro Joaquim, de 25 anos, que pertence ao Santos. Segundo informações aí do portal Bahia Notícias, notícias ali da Bahia, onde também se davam conta que as notícias dariam conta que Joaquim poderia estar indo para o Bahia, que fez uma proposta ali para o time praiano, a equipe do Peixe, que acabou sendo recusada. E o Botafogo, pelo que esse site fala, o Botafogo fez uma proposta de 8 milhões de euros, aproximadamente 43 milhões de reais, para contratar. E segundo essas informações, o jogador já estaria indo fazer exames médicos para assinar contrato com o Botafogo. Joaquim, que é um dos grandes destaques do Santos nesta temporada, já tinha sido na temporada passada, já despertou interesse de grandes clubes do futebol europeu. O Santos quer aproximadamente aí 50 milhões de reais, mas o Botafogo poderá envolver jogadores nesta negociação. Outras equipes que estavam interessadas no zagueiro Joaquim era também o Bahia, além do Tigres do México, que teve uma proposta de 37 milhões de reais recusadas pelo Peixe, e também aqui no Brasil o Flamengo tentou a sua contratação, mas sem sucesso. E o Botafogo está se reforçando para o resto da temporada, onde aí vai disputar aí o Campeonato Brasileiro, muito provavelmente disputar o título junto com Palmeiras e Flamengo. E existe aí a disputa também das oitavas da Libertadores, com também as oitavas da Copa do Brasil. Se você gostou desse vídeo, da informação, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.